Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Que lindo esse texto, né? Mas eu quero ler aqui uma história de uma viúva, de uma mulher que ficou viúva, que tinha os filhos para criar e ficou endividada. Preste atenção, 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ela, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É muito interessante esses 2 textos que eu li. O primeiro, sobre Provérbios, capítulo 10, né, o verso 22, que diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores, ou ele não acrescenta desgosto. E agora você vê essa narrativa aqui de uma mulher que ficou viúva, de uma mulher que tinha 2 filhos, e naquela ocasião, naquela cultura, daquela maneira, naquela situação que ela estava naquela ocasião, os filhos então eram para ser levados como escravos para pagamento da dívida. Então você vê bem que a dívida é algo de escravidão. Até hoje, a pessoa que vive endividada, ela está escrava de um credor. Eu quero ser profeta na sua vida hoje, em nome de Jesus, para que possamos fazer um propósito com Deus, de sair das dívidas. Eu creio, eu acredito, que Deus tem interesse em que cada um que me ouve neste momento saia das dívidas. Não fique preso às dívidas. Dívidas com banco, financeiras, dívidas pessoais. Então, que nesta manhã, nesse dia, nesta hora que você me ouve, que você que está nessa situação, vamos juntos na fé. Deus proverá um milagre. Deus proverá para você sair dessa situação. Mas eu quero fazer aqui algumas recomendações. E você pratica se você quiser. Você decide. Nós temos o livre arbítrio. Nós fazemos o que quiser. Nós podemos fazer o que a gente quiser. Mas tudo tem consequência. Primeira coisa. Se você está endividado, seja devendo para banco, para empresa, aquela dívida que não está conseguindo pagar e o juro está altíssimo, aquela coisa toda. Primeiro passo. Você tem que parar de comprar certas coisas. Se você é uma pessoa normal, está com a mente sadia e sabe o que está fazendo, o primeiro passo é começar a deixar de comprar certas coisas que às vezes nem precisa. O primeiro passo, você tem que fazer de tudo para pagar essa dívida. Deus vai abençoar. Mas se você que está endividado não fizer o dever de casa, olha, amigo, vai demorar muito você sair dessa situação. Então o primeiro passo, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Vou usar a tecnologia como exemplo. Embora cada pessoa faz o que quer.
mas é uma dica aqui que pode ajudar quem precisa e quem quer. Você tem um celular, certo? Vamos partir dessa premissa. Você tem um celular, esse celular serve para você fazer ligação, para você receber ligação. Dependendo do celular, você manda suas mensagens, seu WhatsApp, essa coisa toda de um celular básico aí, ok? Mas de repente você está endividado, você tem dívidas. Você deve lá, vamos supor que você deve aí R$2.000 para o banco ou para alguém. E você tem que pagar, é dívida, né? Ou você paga ou você é perdoado. Não tem como fingir que não deve. Se deve, tem que pagar. E o outro lado quer receber. A não ser que o outro lado negocie, enfim. Deus faz milagres, mas nós temos que ter a nossa contrapartida. Então você tem um celular que está suprindo a sua necessidade, mas você tem uma dívida também. Mas daí você vai numa loja e a loja te oferece, você vê uma propaganda divulgando um celular muito legal. E você fala, puxa, eu preciso trocar de celular. Eu tenho que ter um celular mais moderno. E você está devendo e tem um celular que está resolvendo a tua situação. Aí você se precipita e vai lá na loja e compra um celular. Quer dizer, foi falta de sabedoria. A gente está falando tanto de sabedoria nesse mês. Então, a pessoa não foi sábia. Então, se eu estou com dívida, então não é para comprar coisas supérfluas. Eu uso o que tenho, vamos acertar a casa, vamos pagar as dívidas, vamos acertar. Né? Para depois que acertar tudo, aí a gente fazer a coisa, aí vai comprando conforme a pessoa pode. Então, porque muita gente, né, por falta de sabedoria, está enfrentando um problema financeiro e pede para Deus, Deus, abençoa minhas finanças. Mas a pessoa, tudo que vê, fica comprando. Né? Tudo que vê, compra fiado. Né? Compra ali na loja A, na loja B, na loja C. O nome está limpo e ela compra na boa. Ah, essa prestação, essa aqui é só R$20. O outro fala, essa aqui é só 30. O outro, é só 50. Aí você vai somando 50, 20, 30. Quando vê, 300 de prestações. Né? Conforme a renda da pessoa, pode pesar no orçamento. Então, por falta de sabedoria, acontece isso. Claro que pode ter pessoas que têm algum tipo de doença, aquele comprador compulsivo, aí tem que fazer um tratamento mais assim para ser liberto disso, né? Mas estou falando de pessoas que sabem o que estão fazendo, não tem nenhum transtorno mental, uma pessoa normal, mas que por falta de sabedoria, né? Outro exemplo, vou dar um exemplo comum aí. Recentemente o governo federal liberou aí o PIS ou o PASEP, de quem foi registrado de 1971 a 1988. E muitos foram lá no site dos bancos específicos e viu, opa, tem um saldo, tem uma graninha legal. Né? E ele liberou, né, a partir do mês que vem já vai ter, independente da idade. Quem estava nessa época registrado de 1971 a 1988 vai receber o saldo do PIS, que até então antes só recebia quando se aposentava. Né? Então o que acontece? Muitos viram, opa, tem uma grana legal. Vamos supor que você é um destes. E vamos supor que você tem R$2.500 para receber. Um exemplo, né? Estou dando exemplo. E você vai receber o mês que vem essa grana extra. Mas você está devendo. O que a pessoa que não tem sabedoria? Ela já começa a gastar o dinheiro que nem recebeu. Sendo que ela está devendo 2.000. Então, meu querido, se você quer viver uma vida saudável, você tem que corrigir esses detalhes. Nenhum de nós, é claro, alguém pode estar pensando, puxa, pastor, mas eu estou desempregado. Eu não tenho salário. Aí é diferente, né? Porque aí a pessoa está desempregada, não tem renda. Né? Então vamos orar hoje para Deus abrir uma porta de emprego para você. Para Deus fazer um milagre. Não é? Então Deus faz milagres. Você vê que essa mulher, ela estava endividada. E havia uma pressão ali dos cobradores. Os credores queriam receber. Não queria nem saber se ela tinha condição ou não. Tinha que pagar. E é claro, quem deve tem que pagar e quem tem direito a receber quer receber. Isso é lógico, isso é o normal, não é? Agora, se eu não posso pagar, eu tenho que fazer o quê? Tenho que conversar com o meu credor, tentar negociar. Né? Hoje está fácil de conversar com outra parte. Né? Você conversa, negocia, vê o que dá para fazer. O problema de muita gente, por falta de sabedoria, que ele acabou de negociar uma dívida e acertou a vida, já entra no dia seguinte e já vai fazer outra dívida. Vai fazer um compromisso acima do orçamento dele, acima do ganho dele. Meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, cada um faz o que quer, mas tudo tem uma consequência. Se eu fizer sem preparo, sem analisar as coisas, Deus faz milagres. Deus não tem problema em fazer milagre. A especialidade de Deus é fazer milagres. Agora, você acha que Deus vai ficar fazendo milagres para gente desorganizada? Para gente que não dá valor às coisas? Não. Você está compreendendo? Isso é totalmente espiritual que eu estou falando. A prova disso, tem muitos que servem a Deus e dormem mal. Por quê? Estão endividados. Então essa programação de hoje veio para resolver o teu problema de dívidas. Tá?
para resolver. E digo mais, eis que te digo, você que me ouve neste momento. Muitas pessoas acham que fazendo um empréstimo consignado para quem tem essa condição vai resolver o problema. Às vezes é um problemão. Eu estava atendendo uma certa pessoa alguns meses atrás e ela disse, pastor, eu fiz um consignado. Ela casou com o tal do consignado, 3 anos para pagar um empréstimo. E continua pagando a dívida, e continua endividada, e está em situação difícil. Então, meu querido, não é fazendo uma outra dívida que vai resolver uma dívida. Eu quero orar com vocês hoje, acreditando que essa palavra, um pouco diferenciada, mas que ajuda muita gente que não tem sabedoria concernente a isso. Você tem uma renda, qual que é o correto? É você ir no... Se não pode fazer no computador, faz no popular, no antigo modelo, né? Pega um caderninho aí, um caderno, uma agenda, pega uma canetinha aí, uma caneta, um lápis mesmo, e escreva lá. Qual que é o teu salário? O meu salário é 3x, né? Tanto. Vamos dar números aqui. Eu ganho R$2.000, um exemplo. Você põe lá, 2.000 de salário. Isso quase todo mundo sabe fazer, mas na prática nem todos fazem. Aí desses 2.000 você começa a ver os teus compromissos. A minha querida mãe, ela não tinha formação de economia, ela tinha mal o 1º grau, mas era uma mulher de leitura, uma mulher sábia. E eu lembro, ela tinha o caderninho dela. Eu lembro quando ela faleceu, e eu já sabia da vida dela, a gente, claro, minha mãe, né, filho único, a gente acompanhava tudo, mas quando ela morreu eu estava olhando as anotações dela, tinha um caderninho tudo certinho lá. Tinha lá a renda dela. A minha mãe nunca precisou da minha ajuda, porque ela foi uma mulher sábia, ela soube cuidar. E quando ela partiu, que Deus recolheu ela ainda deixou alguns recursos para mim. Sou filho único, então ela foi uma mulher tão sábia que não deixou dívida. Pelo contrário, uma mulher totalmente em dia. Ela era uma dizimista na igreja dela, uma ofertante e pagava as suas contas em dia. Então, você veja bem, eu tive uma boa escola. Minha mãe foi o meu exemplo, o maior exemplo, minha mãe. É muito interessante. Ela tinha pouco estudo, mas era uma mulher sábia. Uma mulher inteligente, não é? Então você veja bem, então muitos falta isso. Então muitas pessoas estão enroladas financeiramente por causa disso. Ela supõe, ela vai ganhar um dinheiro daqui 30 dias, ela já gasta antecipadamente, não é? Ela já gasta. Outra coisa que pega as pessoas, né? Cartão de crédito, né? Tem gente que se vangloria, não sei se ainda existem essas pessoas, né? Mas deve ter. Ela tem 5 cartões de crédito na carteira, ele abre a carteira, não tem dinheiro, mas tem 5 cartões de crédito. Você acha que isso é vantagem? Para muitos é desvantagem, a pessoa está devendo para vários cartões de crédito. O juro é altíssimo, entendeu? Então, meu querido e minha querida ouvinte, se essa ministração, se essas dicas que eu estou falando não é para você, porque você está super bem, você sabe, então ajude aqueles que não sabem, através da oração, através de uma dica. É aquilo que eu digo. Cada um, por exemplo, o salário que você ganha, que cada um ganha, cada um faz o que quer. Essa é a verdade, você manda no seu negócio. Então aqui a gente não está mandando em ninguém. Nós estamos dando dicas para quem estiver entendendo a revelação, colocar em prática. Para você ter uma vida mais saudável. Né? Você se programar, saber que você está guardando uma graninha aí, para o final do ano você ter pelo menos uns 10 dias de férias com a família. Isso não é errado, isso é louvável, isso é bacana. Nem todo mundo consegue fazer, alguns conseguem. Mas então, acerte primeiro. Então, faça o dever de casa. Nós vamos orar. Eu quero lançar de hoje, pela fé, de hoje, a 30 dias, pela fé, de hoje a 30 dias, para você já começar a colocar em ordem a tua casa. Colocar em ordem a tua casa. Se é a área financeira, então vamos nessa área aí. Vamos aplicar. Qual é a área da tua vida que não está legal? Talvez as tuas finanças está tudo certinho, talvez você é uma pessoa que está conseguindo pagar em dia as coisas, está tudo beleza, ok. Mas talvez tenha uma outra área da tua vida que está desorganizada, então busque organizar. Embora hoje eu quero enfatizar a área econômica, a área financeira. A área financeira. Primeiro passo, se você tem um dinheiro para receber extra, não gaste ele enquanto ele não chegar na tua mão ou na tua conta bancária. Né? Porque é um erro muito grave. Já vi pessoas que ela sabia que dali 30 dias ia receber um extra e gastou antecipadamente. Aí o extra não veio porque deu um problema lá no banco, deu um problema com quem ia liberar a grana e não saiu. Daí ficou mais preocupada ainda porque agora a situação piorou. Então, querido, mexeu com essa questão financeira, prudência. E nos dias atuais que estamos vivendo, tem que ter muita prudência. Muita prudência. Que Deus dê a nós sabedoria do alto
para administrar. Uma coisa eu te digo, você colocando em ordem a tua parte, aquilo que você não conseguir fazer, Deus vai fazer. O milagre Deus faz. É o que aconteceu com essa mulher aqui. Ela pediu socorro para quem? Ela foi recorrer a Eliseu. Relata que Eliseu tinha uma escola de profetas. E o marido dessa mulher era um dos alunos dele. Tanto é que ela chegou para o Eliseu, o homem de Deus, e disse assim: ô Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo, ou seja, o meu marido, temia ao Senhor. Então o marido dessa viúva, ele tinha morrido, então ela sabia, o marido dela temia ao Senhor. Gente, estamos estudando o livro de Provérbios. E o que a gente está enfatizando? Provérbios diz assim: para adquirir sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é a coisa principal. Salomão diz sobre a sabedoria também, não é? Ele falando sobre a questão da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o marido da viúva, ele temia Deus, gente. O marido morreu, mas quando ele era vivo, ele temia Deus, ele servia a Deus, ele honrava a Deus. A Bíblia não fala o porquê que ele deixou dívida. Hoje parece que está mais fácil de saber, deixou dívida porque comprou muito fiado, comprou e não pagou, aquela coisa toda. Na época nem tinha essas coisas, mas não relata por que ele deixou, o porquê. Mas a mulher, a viúva, foi a Eliseu. O Eliseu era como se fosse o líder do marido dela, o pastor ou o líder dela. Então ele fala: mas o que você tem em casa? Ela só: olha, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, para sair da dívida, alguma coisa você tem que ter. Essa mulher tinha um pouquinho de azeite. E aquele pouco de azeite, ela recebeu orientações do homem de Deus, chamado Eliseu. E ela fez conforme o homem de Deus a instruiu. Ela obedeceu a instrução e ela foi abençoada. O problema de muitas pessoas é que ela ouve uma instrução boa, mas não coloca em prática. Só fica na teoria, não vai para a prática. O negócio é prática, minha gente. Acorda, Brasil, prática. Por que o Brasil está com problema financeiro? Porque gasta mais do que arrecada. Isso é economia básica. Se você ganha 1.000 e gasta 2.000, vai entrar em dívida. Isso é o óbvio, não é? Então nós vamos orar, vamos entrar em oração já já. Mas antes me chama a atenção que quando Eliseu falou: então vai para os teus vizinhos, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, ou seja, vasilhas, vasilhames. Então essa mulher saiu no seu bairro, ali na sua comunidade, emprestando os vasos para que houvesse a multiplicação, conforme eu li aqui, você que está prestando atenção, né? Então a gente percebe o quê? Essa mulher tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Olha aqui mais uma dica legal. Será que você, se fôssemos pedir para os nossos vizinhos ali algumas vasilhas emprestadas, será que o vizinho ia nos ajudar? Ou será que o vizinho ia falar: eu não, vizinho, não vou te ajudar, não, você é muito chato, não vou arrumar para você não. Pensa bem, pensa nisso. Já parou para pensar essa parte aqui dessa história bíblica? Que legal. A mulher conseguiu emprestar os vasos, era só um empréstimo, só para emprestar, porque depois houve a multiplicação, e claro, depois ela devolveu os vasos, obviamente. Mas quando houve a multiplicação, o homem de Deus disse assim: olha, agora você pega esse azeite, vende o azeite, paga a tua dívida e vai sobrar. E o que sobrar, você vai viver com os teus filhos por muitos anos. Isso aconteceu. Vamos aprender então com o profeta Eliseu. Vamos aprender nesta manhã a colocar em ordem. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e que Jeová Jiré, o Deus provedor, prospere o seu trabalho, o seu salário, o seu ganho, as suas rendas, a sua renda, suas finanças, e daqui 30 dias vamos começar a colher testemunho nessa área financeira. Creia. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, receba essa instrução e receba a oração da fé agora, no poderoso nome de Jesus. Rejeita a oração, oração é alimento. É chegado o momento que você aguardava. Portas estão sendo abertas, muralhas estão caindo,
Deus está agindo em sua vida através das orações do programa Agindo Deus, quem impedirá? Na voz do comunicador da esperança, Edson Nogueira. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esta palavra inspirada, por esta palavra revelada, por essas instruções espirituais que o Senhor está nos dando para nós nesse dia, nesta hora. Deus, eu quero como intercessor clamar em favor de todos que nos ouvem e que estão precisando de um milagre. Quem sabe, Senhor, alguns estão enfermos, doentes, ou algum familiar que está recebendo, Senhor amado, um tratamento médico e está precisando de um milagre. Queremos repreender as doenças, as enfermidades e até mesmo o espírito de enfermidade. Nós expulsamos em nome de Jesus. E seja amanhã da bênção, amanhã do milagre, amanhã da sabedoria, amanhã do mover de Deus para este nosso ouvinte que está nesta fé. Mas quero interceder em favor das finanças pessoais, das finanças de cada ouvinte. Cada ouvinte, cada um que está recebendo essa instrução espiritual, abençoa o seu salário, o seu ganho, a sua renda, a sua pessoa física, para que ele possa sair das dívidas. Quem estiver endividado, que a partir de hoje a 30 dias, que o Senhor dê a todos sabedoria para eles colocarem em prática, dê uma luz, Pai, ajuda cada um deles que querem mudar e ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida moderada, uma vida abençoada pelo Deus provedor. Senhor, abençoa os empresários que me ouvem, os profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, aposentados, toda a família querida que recebe esta prece, em nome de Jesus, que os milagres dos céus venham sobre este povo, como o Senhor abençoou aquela viúva, usando Eliseu para dar as instruções que ela precisava, e ela conseguiu a bênção, porque houve a multiplicação do azeite, e ela pôde pagar a sua dívida, e ainda sobrou bastante para ela viver com seus filhos. Abençoa que essa mesma unção que veio sobre esta viúva, que obedeceu a instrução do homem de Deus, venha sobre cada ouvinte nesta manhã, no nome de Jesus. Pai, abençoa aqueles que têm colaborado com o nosso ministério, aqueles que têm semeado a sua semente de fé para manter esse projeto no ar, para abençoar milhares de pessoas. Abençoa cada colaborador e que a prosperidade, a abundância venha nos celeiros da vida dos nossos ouvintes e dos nossos colaboradores. Oramos em favor dessa família, dessa cidade, oramos em favor do Brasil, da nossa nação, que a tua misericórdia seja sobre o Brasil. Em nome de Jesus. E onde chega essa prece, chega a bênção de Deus, através do Agindo Deus, quem impedirá, pela Rádio Marumbi de Curitiba, AM 730 e pela internet, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, horário de Brasília. Todos estão sendo abençoados, e eu declaro bênção, saúde, prosperidade e vitória para vocês, em nome de Jesus. Amém. Ele é um Deus de amor e reina sobre as causas perdidas. Eu tenho sua unção em minhas mãos. E tudo que eu fizer prosperará, que assim seja. Estou dizendo a Deus, miséria nunca mais. Sou cabeça e cauda, não sou mais. Vamos lá, minha gente. Estou andando pela fé, já não vivo mais por emoção. Não tenho crise, eu tenho Cristo. Quem tem Cristo tem tudo em suas mãos. Estou andando pela fé. Já não vivo mais por emoção. Não tenho crise, eu tenho Cristo. Quem tem Cristo tem tudo em suas mãos. Maravilha, agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando família. Gente querida, coloca na agenda, em 30 dias a partir de hoje, aplique, coloque na prática o que eu ensinei, que Deus te dará vitória em nome de Jesus. Agradecemos a sua participação, a sua audiência e um grande abraço. Vitória para todos nós. Seja abençoado. Tome da sua água abençoada aí. Receba o teu milagre. Receba a vitória no nome de Jesus. Amém. Sem medo, sem timidez.
vencendo os obstáculos, superando os limites, ultrapassando as barreiras que a vida lhe impõe. Agindo Deus, quem impedirá? Um ministério que leva você a vencer os grandes desafios da vida familiar e financeira. Edson Nogueira, o comunicador da esperança. Agindo Deus, quem impedirá? Você que deseja ser um agente de Deus, que são pessoas que se identificam com o nosso ministério e têm interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus, quem impedirá. Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.